Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os celulares que fizeram maior sucesso no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Será que você vai se lembrar de todos eles? Se você nunca conheceu ou nunca viu, hoje é o dia de você ver quais eram os celulares que faziam maior sucesso antigamente. Para te ajudar a refrescar a memória, separamos uma lista com 10 celulares tops e clássicos do final dos anos 90 e dos anos 2000. Motorola StarTAC. O Motorola StarTAC foi um dos primeiros modelos de celular a aparecer no Brasil. Sim, em 1996. Os celulares eram assim. Esse modelo da Motorola fez sucesso quando lançado, e só não se popularizou mais por conta do seu preço alto para a época. Olhando hoje, as limitações são inúmeras, mas naquele ano parecia revolucionário. Esse foi o primeiro celular com flip em forma de concha, o que rendeu à fabricante muitos prêmios e elogios. Nokia 6110. Apesar de ter sido lançado com várias limitações, o Nokia 6110 vinha com o famoso jogo da cobrinha. Apesar de hoje já ter perdido espaço para nomes grandes como Samsung e Apple, a Nokia foi durante muito tempo uma referência entre as fabricantes de celular. O modelo 6110 é um ótimo exemplo para provar isso. Apesar do design antiquado até para 1997, o ano em que ele foi lançado, o aparelho ganhou um apelido de tijolão por causa do seu tamanho, pouca coisa menor do que um telefone sem fio. Contudo, não é só por isso que o modelo ficou conhecido. Ele foi o primeiro a oferecer uma interface separada por ícones, além de ser o pioneiro da marca em sensor infravermelho. Também foi com ele que o usuário conheceu o Snake, o famoso jogo da cobrinha. Outro fato bastante querido pelos mais saudosos é que sua bateria durava dias, mesmo com apenas 900 mAh. Siemens A4. O Siemens A4 ficou popular por vir com uma aparência jovem e moderna. Em 2001, a Siemens veio com um modelo para mostrar que o celular não precisava ter aquela aparência séria e carrancuda. Em versões azul e vermelho, a marca também lançou um modelo azul claro, com desenhos. O aparelho vinha com recursos bastante divertidos também, SMS de piadas e horóscopo, ringtone da música, hilarie da Xuxa e até mensagem de voz gravada pela própria apresentadora. Siemens A50. Quem tinha um Siemens A50 certamente vai lembrar que o charme era esse display alaranjado, também conhecido por ter várias cores, e que virou febre entre os adolescentes por um detalhe: sua tela monocromática tinha um tom alaranjado que dava a sensação de cor para o usuário. Outros fatores que chamavam a atenção dos mais jovens era a possibilidade de trocar a carcaça do aparelho e a capacidade de exibir logos e proteções de tela que podiam ser baixados. O A50 também contava com agenda telefônica própria, com capacidade para até 50 contatos. Fora isso, não tinha nada além de ligações, SMS, relógio, despertador, alerta vibratório e download de toques monofônicos. Nokia 2280. Outro clássico é o Nokia 2280. Lançado em 2003, um dos últimos celulares com tela monocromática, pode parecer bem bobo, mas o grande destaque do aparelho era uma luz de fundo no visor que iluminava a tela. A aparência também era jovem e dava um charme para o celular, que podia mudar de capa. Aliás, nessa época, a troca de capas viralizou e muitos modelos já dispunham dessa opção. Sony Ericsson K750. O Sony Ericsson K750 veio para revolucionar o mundo dos celulares em termos de música. Se as pessoas se impressionaram quando viram um display em tom alaranjado, imagina quando a câmera digital chegou para compor os aparelhos. Em 2005, a Sony Ericsson lançou o K750, que deixou todo mundo impressionado por vir com uma câmera traseira de incríveis 2 megapixels. Além disso, ele era muito mais leve que os outros. Suportava cartões de memória de até 2 GB e ainda era a sensação em termos de reprodução de áudio para quem não tinha iPod. Motorola Razr V3. Quem tinha um Motorola Razr V3 estava com a bola toda. O celular na época era objeto de desejo de muitos. Quem não se lembra desse Motorola Razr V3? Tinha seu precioso flip, super estiloso, que vinha com cores preto, dourado e rosa. Hoje pode parecer um pouco brega, mas em 2004 ele teve mais de 130 milhões de unidades vendidas. O design moderno apresentava uma espessura bastante fina, 13 mm, e era objetivo de desejo de muitas pessoas. A tela de 176 por 220 pixels também era considerada de última geração. Câmera VGA, Bluetooth
e sincronização de conteúdo com o PC. E a memória de 7 MB dava ainda mais glamour ao aparelho. LG Chocolate. O LG Chocolate foi um dos primeiros celulares a apresentar o Touch aos brasileiros. O LG Chocolate tinha dois recursos que faziam muito sucesso. Além da tela que deslizava para cima e relevava o teclado numérico, a parte de cima vinha com teclas sensíveis ao toque e iluminadas, ou seja, um dos primeiros touches da época. Muito chique, não? A memória interna de 128 MB também era considerada incrível para a época. Em 2006, além disso, ele vinha com uma câmera de 1.3 megapixels com flash LED, e os vídeos eram feitos com a qualidade QCIF 176 por 144 pixels. Também havia Bluetooth 1.2. Sony Ericsson W200. Outra sensação dos anos 2000 foi o Sony Ericsson W200, que era famoso pela reprodução de áudio. Se antes a Sony Ericsson já estava fazendo sucesso pela potência ao reproduzir áudio, com o W200 a marca se aprimorou e o aparelho ficou sendo ainda mais conhecido como um celular Walkman, tudo porque foi anunciado com uma alternativa ao MP3 Player, incluindo um botão só para o menu musical. BlackBerry Curve 8520. O BlackBerry Curve 8520 era a sensação dos empresários e profissionais de sucesso da época. Se você foi um empresário ou profissional de sucesso em 2009, você tinha um BlackBerry Curve 8520. A sensação do aparelho era o teclado QWERTY, que era aquele que você está acostumado a usar no seu smartphone, com uma letra por tecla. Considerado um dos primeiros smartphones da época, ele vinha com memória interna de 256 MB. Pouco mesmo para a época, não? Mas tinha entrada para microSD de até 32 GB. Ainda dava para acessar a internet pelo Wi-Fi padrões BG e pela rede 2G. E esse foi o nosso vídeo 10 celulares top dos anos 90 e 2000. Esperamos que tenha gostado, pedimos que você se inscreva em nosso canal, marque o sininho e dê um like em nosso vídeo.